Educação à distância, mudando realidades. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vinda minha aluna, bem-vindo meu aluno, professor Arthur aqui com você, para hoje tratarmos da nossa segunda aula em unidade 2 e vamos falar um pouquinho sobre a elaboração da missão organizacional, né? Só lembrando que na aula 1 a gente trouxe aspectos introdutórios, falamos um pouquinho sobre o planejamento estratégico a nível empresarial, né, nas organizações comuns, digamos assim, normais, e depois falamos um pouquinho desse planejamento estratégico voltado já para instituições de caráter público, né? E aí, na aula de hoje, a gente vem então introduzir como elabora a missão da organização, né? Professor, mas o título da aula, né? Explica pra gente aí. Gente, na literatura é muito comum a gente tratar 3 assuntos, né, que a gente vai ver aqui de forma fatiada, né? Que são a missão, a visão e os valores, né? Eu até chamo carinhosamente de Me Viva, né? Missão, visão, valores, Me Viva. Então, por isso que o título da aula é esse, né? Elaborando a missão. E isso faz parte, esse conteúdo, dentro do planejamento estratégico, né? Então, vamos lá ver como é que é a aula de hoje. Vamos fazer um bate-papo aqui, então. Como eu falei para vocês sobre o conteúdo de elaborar a missão, principais objetivos, demonstrar a importância do planejamento estratégico, né? Como um processo de diagnóstico, de formulação e de implementação de mudanças na gestão pública e também de compreender e aplicar técnicas de planejamento estratégico ao contexto institucional das organizações públicas, né? Conceituando a missão e conhecendo os componentes estratégicos para a sua construção. Gente, o autor Andrade, ele afirma que a missão, né, deve ter credibilidade, que todos os que trabalham na organização devem conhecê-la, né, compreendê-la, vivê-la e sentir-se atraídos e comprometidos com os seus objetivos, né? A missão deve ser simples, clara, bem como direta, não podendo de forma alguma confundir o indivíduo e causar-lhe dúvidas. Então esse aqui é o principal conceito aqui de missão. Eu vou colocar um aqui no quadro também, vou escrever para vocês, vou trazer de uma maneira mais resumida, né? A galera que faz prova, de repente, professor, eu quero fazer um concurso, como é um curso voltado, né, para a área pública, eu também vou dar uma dica de como isso cai em prova, né? Gente, a frase, né, mais bem utilizada de missão é qual? Qual que é o conceito de missão? É a razão de ser da organização. Essa organização existe para quê? Com qual objetivo? Com qual intuito? Qual que é o seu negócio? Qual é o seu público-alvo? Perfeito? O que ela vai fazer? O que ela faz, né? É a razão de ser. Eu existo para quê? Então é essa perguntinha que a gente tem que responder para elaborar a missão de uma organização. Perfeito? Qual que é a sua razão de ser? Você existe para quê? Beleza? Esse é o conceito de missão e eu vou colocar aqui no quadro para vocês, né? Ficou até da aula anterior, né, gente? Que a gente utilizou aqui como exemplo lá dos níveis estratégicos. Não tem problema não. Mas aí, para você não esquecer e deixar bem anotado na tua cabecinha aí, né? Missão. Missão é a razão. É a razão de ser. É a razão de ser. Respondendo a pergunta, né? Eu existo para quê? É claro que são perguntas que vão ajudar, que vão utilizar. Escreva aí, anote, enfim, faça o que você quiser. Beleza? Tira foto, né? Tira print, salva, enfim, né, gente? Mas não perca aqui essa dica porque é muito preciosa. Missão é a razão de ser e vai responder a seguinte pergunta: eu existo para quê? Aqui na aula a gente vamos ver alguns exemplos aqui de missão que eu trouxe para vocês, né, de algumas organizações. E aí eu vou fazer essa perguntinha, vocês vão identificar então, né, exatamente aqui o que significa essa razão de ser. Vou fazer algumas perguntas também, enfim. Eu trouxe aqui 2 organizações, né, que são bem efetivas, eficientes, eficazes, que é a Polícia Federal e o TCU. Vamos ver então o primeiro exemplo de missão aqui da
Polícia Federal, né? Então a missão da Polícia Federal foi assim declarada: exercer as atribuições de polícia judiciária e administrativa da União, a fim de contribuir na manutenção da lei e da ordem, preservando o Estado Democrático de Direito. Beleza? Perguntinha que a gente faz aqui, né? Isso, deixa assim para mim, obrigado, que eu vou voltar aqui para os alunos ficarem olhando também o que eu vou marcar. Existe para quê, gente? A Polícia Federal existe para quê, né? Exercer atribuições de polícia. Qual polícia? Judiciária e administrativa. Em que âmbito da União? Então percebam que ela traz aqui a resposta àquela pergunta que eu fiz para vocês. Existe para quê? A PF, o DPF, o Departamento de Polícia Federal, existe para quê? Para exercer atribuições de polícia administrativa e judiciária da União. Então, Polícia Legislativa não pode atuar, porque na sua missão ela está dizendo exatamente qual que é o seu papel, qual que é o seu objetivo. Ela existe para quê? Né? A fim de contribuir na manutenção da lei e da ordem, preservando o Estado Democrático de Direito. Perfeito, então essa é a missão da Polícia Federal. Ok? Vamos ler a próxima agora, que é a missão do TCU. Vamos lá no quadro? Missão do TCU: aprimorar a administração pública em benefício da sociedade por meio do controle externo. Gente, quando a gente lê essa missão, a gente tem que ter a capacidade de responder a seguinte pergunta: qual que é o negócio do TCU? Professor, o TCU, Tribunal de Contas da União, julga as contas públicas, né, dos nossos gestores públicos que arrecadam dinheiro, que movimentam dinheiro em âmbito federal. Então qual que é o negócio? O TCU trata do quê, gente? Na missão está escrito. Se você olhar para a missão agora aqui no quadro, né, e está aparecendo para você, está escrito: controle externo. Né? O negócio do TCU é controle externo. Lá na PF, qual que é o negócio da PF? Polícia Judiciária e Administrativa. Então percebam o quanto é importante você trazer na tua missão os elementos centrais, né? As características centrais, realmente o que é a tua organização. Né? Então, mais uma vez aqui voltando para o quadro do TCU. E aí ele existe para quê, o TCU? Respondendo aquela pergunta que eu fiz: para aprimorar a administração pública. Ele fala pública como um todo, né? Federal, estadual, municipal. Ele quer aprimorar a administração pública. O que é aprimorar, gente? Tornar melhor, né? Tornar cada vez a administração pública melhor. Então, é um órgão que trata da excelência. Caramba, professor, é isso mesmo, é isso mesmo. Quando eu falo de aprimorar a administração pública, eu estou falando de aspectos que vão fazer a administração evoluir, a administração melhorar. Através do quê? De tudo? Não, do controle externo. Então, ela tendo um controle externo, que é a sua razão de ser, que é a sua missão institucional, ela trazendo isso de uma maneira eficaz, ela consegue aprimorar a administração pública. Então, aquele gestor que toma conta, que arrecada dinheiro público, que movimenta dinheiro público, ele sabe que o TCU tem essa missão. E a cada vez mais o TCU vai trabalhar em cima disso. E quem é que vai estar sendo aprimorado? O próprio servidor. E o servidor trabalha onde? No órgão. Quem está ficando melhor? Aquela instituição, aquele órgão. Bacana, né? Beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui à aula. Construindo a missão. Como é que a gente constrói, então, a missão? A gente viu alguns exemplos aqui. Tópico 1. Tópico 1. A primeira coisa que eu faço, eu analiso se sua organização, ou você deve fazer isso, analisar se a sua organização tem normativos legais ou infralegais que definem as suas competências, né? Exatamente como a gente viu ali no caso do TCU e no caso da Polícia Federal. Né? A competência da Polícia Federal e do TCU estão na própria Constituição Federal. A Constituição de 1988, se você for ler, ela vai trazer lá que o TCU é o órgão auxiliar do lado do Congresso Nacional, que tem como atribuição, né, exercer o controle externo, auxiliar o Congresso Nacional, né, na própria elaboração do controle externo da administração pública. Então isso é uma norma, né, de caráter legal. A própria PF também tem um artigo específico que insere a Polícia Federal, né, como órgão realmente de polícia judiciária e administrativa da União. Perfeito? Então isso, gente, é a primeira coisa que vocês devem reparar. Existe alguma portaria, algum decreto, alguma lei que regulamenta essa instituição, que decreta, olha, o DETRAN, uma autarquia aí, né? Existe para quê? Vai ter uma lei lá instituindo
né, realmente ali as atribuições do Detran. Então, quando você for elaborar uma missão, a primeira coisa, verificar se existe um ato, né, legal ou infralegal que garante ali as competências. Beleza? Vamos para o tópico 2 aqui no quadro agora. Analisar e entender quais são essas competências. 3. Definir as palavras-chave, né, que resumem essas competências. 4. Analisar os valores já definidos pela própria organização. 5. A gente faz um resumo desses valores. 6. Identificar os stakeholders. Professor, que palavra é essa? Pô, fiz o curso de gestão pública e estou vendo um monte de termo em inglês aqui, né? Eu não lembro de cabeça agora se vocês têm o inglês técnico, não lembro de cabeça. Mas enfim, stakeholder, gente, é um termo utilizado, como eu falei na aula anterior, né, a gente vem falando ali da própria evolução da administração pública, patrimonial, burocrático e gerencial. E aí eu falei para vocês, pô, no modelo gerencial, o que a gente fez, né? Não só no Brasil, como em outros países. A gente copiou muito do que estava acontecendo no modelo norte-americano, né? Bem como também num certo modelo inglês, né? Então a gente utiliza, é muito comum, mesmo aqui no Brasil, a gente utilizar termos que são, né, termos em inglês. Então, stakeholders, traduzindo, professores são os parceiros, as partes interessadas naquela organização. São aquelas pessoas, aquelas organizações que, direta ou indiretamente, contribuem e fazem parte do ecossistema da sua organização. Perfeito? Então, na tua missão, tu tem que identificar quem são os stakeholders que estão envolvidos aí lá na tua organização. Beleza? E por último, 7. Definir o impacto que a organização deseja causar, né? E quando eu falo de impacto, eu falo de efetividade. Busque aí, se você já trabalha em alguma organização pública, qual que é a missão da tua organização? Tenta fazer um exercício com relação a isso. Professor, eu vou fazer isso mesmo. Vou entrar aqui no site agora rapidinho, aproveitar a aula aqui. Né? Deixa eu entrar aqui. Eu trabalho lá na instituição X. Vê se ela tem lá de forma declarada qual que é a sua missão. É importante que você, enquanto servidor, conheça a sua missão. Eu conheço aqui do IFRO, sei qual que é a nossa missão, nossa visão, os valores. Gente, isso é fundamental. Isso é fundamental para você conseguir aplicar e desenvolver a tua atividade, né, compatível com o órgão que você atua. Porque às vezes tu até desconhece qual que é a missão do teu órgão, né? Nem sabe, realmente, pessoal, nunca nem parei para me preocupar. As empresas privadas, elas se preocupam. E elas colocam isso como, como ponto-chave, né, para ela alcançar os seus objetivos. Eu vou contar uma historinha para vocês, rapidinho, né? Reza a lenda que um grupo de executivos estava transitando lá na NASA. Eles estavam andando na NASA, fazendo uma visita técnica, perfeito, e se depararam, né, com uma pessoa que estava varrendo o chão, com uma funcionária que estava varrendo o chão. E aí um desses executivos parou e perguntou para essa funcionária, né? Bom, eu gostaria de saber aqui qual que é o seu papel aqui dentro da NASA. Sabe me dizer qual que é o seu papel? Sabe o que ela respondeu para eles? Olha, eu ajudo o homem a chegar à Lua. O meu papel aqui é ajudar um homem a chegar à Lua. Olha o entendimento sistêmico. Claro que reza a lenda que foi essa a história, mas é para a gente entender, né, que realmente a capacidade do funcionário compreender a missão da organização, né, é preponderante para o sucesso dessa instituição. Ela poderia responder simplesmente, não, eu estou aqui varrendo o chão. Mas ela sabe que ela está contribuindo para algo que é muito maior que aquilo. Não que aquilo seja, né, enfim, mas que o papel dela também é tão importante quanto o outro papel de um cientista, de um analista lá da NASA. Beleza? Fica essa dica para vocês. Vamos avançar aqui na construção, né, dos elementos da missão, né, entendendo a importância. Bom, gente, o que são competências, como eu falei para vocês, né? Tentar buscar aqui as competências, né? São definidas em normas legais, então aquilo realmente, o que diz ali que aquela organização deve fazer ou não, qual que é a limitação dela, enfim, né? Elas assumem o papel de delimitadores de que fazer na missão, né? Do que fazer da missão. Isso quer dizer que tanto podemos construir uma síntese das competências, quanto construir um texto que não ultrapasse os seus limites. Então é importante eu fazer ali uma missão que seja da realidade e da legalidade. Beleza? Avançando mais um pouquinho. Os valores, gente, né? Os valores, falando um pouquinho também sobre os valores, né? Os valores estabelecem limites ao comportamento das pessoas de uma organização, né? Ou aos princípios com os quais
elas interagem com o mundo próximo e externo a elas. Em outras palavras, os valores são um conjunto de princípios culturais, ideológicos, morais e éticos que deve caracterizar a organização e pautar a conduta dos seus integrantes. Então, esses valores são denominados institucionais e estão ligados à cultura da própria organização, né, gente? Então, aqui, muitas vezes, a própria organização coloca lá ética, respeito ao próximo, trabalho em equipe, enfim, pode estipular aí vários termos-chave que são considerados como os valores, respeito à diversidade cultural, ética, enfim, ideológica. Tudo isso é um valor. Então, se aquela organização coloca aquele valor como sendo um valor estipulado que ela trabalha para alcançar, ela deve, na sua missão, realmente transparecer aqueles valores. Então, o seu funcionário, o seu colaborador, o seu servidor, ele tem, né, que automaticamente conhecer também aqueles valores, porque ele é um braço, ele está levando aquela instituição. Quando eu estou aqui, eu sou o Arthur, né, eu sou o professor do IFRA, eu estou levando a imagem da minha instituição. Então, eu tenho que trabalhar, né, consoante a minha organização, que é levar um ensino com qualidade, né, o ensino, a pesquisa, a extensão com qualidade e transformar a sociedade, que é o próximo tópico que a gente vai falar, né, do impacto que as ações têm que ter, beleza? Bom, então o que é o impacto? Como eu falei para vocês, né, o impacto no planejamento estratégico é uma transformação positiva de realidade de longo prazo para o público-alvo, como, por exemplo, sair de uma situação de desemprego para uma de emprego. Então, quando eu falo de impacto, eu estou falando de mudar a realidade, fazer algo efetivo, né? Na minha ação, na minha missão, na minha visão, a minha estratégia deve gerar um impacto. Por exemplo, o IFRO veio para o estado de Rondônia, nasceu em 2010, 2009, né? Enfim, em 2012 foi realmente instituído como Instituto Federal. Então, a gente tem, né, essa visão, essa missão atribuído ao que? Essa capacidade de mudar o impacto da realidade onde nós estamos, né? Qual que é? A realidade daqui de Rondônia, do estado de Rondônia, levar o ensino, a pesquisa, a extensão, fazer com que os jovens, né, tenham a possibilidade de mudar a sua realidade também. Então, a partir do momento em que a gente leva essa educação à distância para outros locais, a gente está querendo fazer o quê? Mudar a realidade. De repente, você está aí numa cidade que dificilmente você teria acesso a esse curso, a esses professores, e agora com essa ação nossa, a gente vai mudar essa realidade, lá no município, nos mais longe, lá, enfim, não vou nem falar o nome aqui, né, mas bem mais longe, que o aluno tem que sair de lá, né, pegar 2 ônibus, sair de casa cedo, voltar muito tarde, então ele está mudando a realidade dele, cara. Então essa ação está gerando impacto. Daqui a 2 anos, a 1 ano e meio, a 1 ano, ele vai estar formado, ele vai poder atuar lá naquela região, ele vai modificar aquela região, perfeito? Então é essa a ideia de mudar o impacto, fazer você sair de um patamar para o outro, beleza? Os stakeholders, né, que eu falei para vocês, o que são os stakeholders? São todas as partes interessadas na atuação da sua organização, ou seja, aqui como exemplo, atores políticos, né, fornecedores, público interno, público externo, clientes. Então os stakeholders são as partes interessadas, né? Todos aqueles que atuam ali naquela organização. Vou até desenhar aqui para vocês rapidamente, aqui, ó, como se uma empresa estivesse no centro, né? E todos que estão ali participando, o desenho não ficou muito legal não, mas são as partes interessadas, são os stakeholders. Aqui no meio, a empresa, né? Ou a própria organização. Então as partes interessadas, clientes internos, clientes externos, fornecedores, enfim, todo mundo que de alguma forma interage com aquela organização. Aqui no IFRA, UNI, prefeitura, o Estado, os órgãos do Estado são as partes interessadas, porque a gente está formando mão de obra qualificada, né? De repente faz um curso que seja um curso aí in company, específico para alguma organização do governo estadual. Então a gente está mudando ali a realidade, a gente sabe, né, que o governo é nosso parceiro. Gente, isso é a âmbito estadual, federal, municipal, perfeito? Então, no caso da construção da missão, estaremos voltados para os públicos internos, externos ou ambos, que recebem produtos ou serviços daquela organização. Então, não se esqueça desse conceito aí de stakeholders, né? E a gente chega ao fim, então, da nossa segunda aula. Aqui foram as nossas referências. Mais uma vez, lembrando a você que nós temos a nossa biblioteca do IFRA, né, gente? Vocês podem lá acessar essa biblioteca, né, e consultar aqui as nossas referências. O professor Djalma de Oliveira, Rebouças, tem um livro aí
bem didático com relação a planejamento estratégico. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, né, da aula e aguardo vocês na nossa próxima aula, que é a unidade 3. Um forte abraço do professor Arthur e até lá. Educação à distância, mudando realidades.